Ainda dentro da análise da questão da responsabilidade internacional e da ocorrência de um dano, né, oriundo aí de uma ação ou omissão por parte do Estado, por parte de um sujeito de direito internacional público, temos que mencionar ainda com relação à reparação desse dano, que uma vez ocorrendo o ilícito internacional, uma vez esse ilícito internacional gerando um dano, né, o Estado ofendido ele tem direito de buscar a reparação desse dano por parte do Estado ofensor, tá? E essa reparação no plano internacional, ela pode ocorrer de várias formas, tá? Ela pode se dar pelos meios diplomáticos, ou seja, pelas próprias relações de amizade, pode se dar através dos meios políticos, ou seja, através do intermédio dos atores políticos, as autoridades do Estado conseguirem chegar a uma composição a respeito daquele dano causado, né? Pode se dar por meios jurisdicionais ou por meio da arbitragem, ou seja, uma vez ocorrendo o dano, pode-se recorrer a um juízo arbitral, a uma corte internacional arbitral, para, através da participação de um árbitro, chegar aí a uma solução para esse caso, né? Uma solução no que diz respeito à composição do dano causado, né? Ou pode-se recorrer às cortes jurisdicionais, né? As cortes internacionais que vão, então, através do exercício da jurisdição internacional, levar aí a uma solução, né, para esse caso, para esse litígio que envolve a responsabilidade internacional dos Estados, tá? Então, essas várias formas de responsabilidade internacional pode levar também a várias formas de reparação desse dano, né? Vai depender do tipo, da natureza e da gravidade do dano que vai ser levado em consideração na hora da reparação. E não só isso, leva-se em consideração a natureza do dano, se ele é patrimonial ou extrapatrimonial, né? Vai ser levado em consideração na forma como ele vai ser reparado. A gravidade do dano, né? Um dano mais grave, um dano menos grave, será levado em consideração, bem como as condições econômicas, né? Políticas e sociais do Estado reparador e do Estado ofendido, tá? Então, do Estado ofendido e do Estado ofensor, leva-se em consideração esses critérios na hora de fixação de uma forma de reparação do dano, né? As condições econômicas, a dimensão desse dano, né? Então, a forma de reparação será proporcional à gravidade do dano. Danos de grande monta terão a necessidade de reparação na mesma proporção, né? Danos de pequena monta poderão ser reparados também na mesma proporcionalidade, tá? Isso tudo leva em consideração as condições do Estado ofensor e do Estado ofendido, né? As suas condições sociais, as suas condições econômicas, tudo isso é colocado na balança para que a reparação do dano seja uma reparação justa, né? Possa ser considerada uma forma justa de reparação de um dano internacional, ok? De dimensões internacionais. Com relação a isso, a gente colaciona uma lição do RESEC no material de vocês, e ele explica bem essa questão das formas de reparação de um dano internacional. O RESEC diz que a forma de reparação, ela sempre há de corresponder o dano, a forma do qual o dano assume, tá? Tenha sido esse dano estritamente moral, como no caso de uma injúria perpetrada ao pavilhão nacional do Estado vítima ou à pessoa do governante do Estado, né? Se for um dano, então, estritamente moral, diz o autor que não há que se falar em compensação que se deduz em dinheiro, mas naquela compensação que assuma um feitio condizente com a natureza do dano, como, por exemplo, um desagravo público, um pedido formal de desculpas, né? A punição das pessoas responsáveis ali por aquela ofensa moral, tá? Então, o Estado, né, punindo aqueles servidores, aqueles funcionários que porventura venham ali causar um dano venham ali praticar um ilícito internacional causador de um dano, tá? Então, sempre leva-se em consideração a natureza do dano. Danos morais poderão ser reparados de forma extrapatrimonial,
né, de acordo com essa natureza que o dano assume, como por exemplo, nesses casos aí de uma injúria praticada contra o Estado ou contra o governante, uma forma de solução, de compensação, de composição dessa responsabilidade seria um desagravo público, um pedido de desculpas, a punição daqueles funcionários do Estado responsáveis pelo dano, né, pelo ilícito, ok? Diz ainda o autor que se o dano, entretanto, teve expressão econômica, ou seja, um dano patrimonial, a reparação há de dar-se em dinheiro, sendo este o quadro que a prática internacional mais frequentemente apresenta, ok? Então esse é o caso mais comum, né? Quando um ato ilícito, quando um ato omissivo ou comissivo, ofensor, né, que ofende a norma de direito internacional, causa um dano patrimonial, a reparação será também de forma patrimonial, ok? Então é o que mais comumente acontece no cenário internacional. Outra forma possível de se reparar um dano, explica o Rezec, conforme a sua natureza, é a restauração do status quo ante. Ou seja, a recolocação das coisas no estado em que se encontravam antes do ato ilícito. Então, quando isso é possível, né, pessoal, o retorno ao status quo ante, ao modo como as coisas se encontravam antes da prática do ato ilícito, o que se fará será o retorno desse status quo, né? O retorno das partes àquela condição anterior, antes da ocorrência do ilícito, ok? Tranquilos? Ainda sobre essa questão da responsabilidade internacional, perguntamos, existe responsabilidade internacional dos Estados por crimes ambientais, ou melhor, por danos ambientais, né? Não só crimes, estamos falando aqui da responsabilização civil, né, dos estados, mas não adentrando a noção de responsabilidade penal, né, que também é passível aí aqueles que praticam crimes ambientais de dimensão internacional, né, serem ali responsabilizados, tá? O que nós estamos falando aqui é do dano de dimensão civil, né, pessoal? E aí podemos falar em responsabilidade ambiental internacional? Na verdade, sim, né, pessoal? O direito ambiental internacional, ele surge especialmente após o final da Segunda Guerra Mundial, pela intensificação na proteção dos direitos humanos, tá? E o meio ambiente ecologicamente equilibrado nada mais é do que um direito humano, né? Então, essa proteção, ela se intensifica especialmente após o final da Segunda Guerra Mundial. Isso se dá pela constatação, né, de que os impactos ao meio ambiente, né, eles acabam causando um dano a todas as coletividades e não apenas a um único estado, tá? Então, a noção, né, de que o meio ambiente é um bem de todos, né, e que acaba atingindo a todo ser humano, né? Então, junto a todas as coletividades em qualquer estado, né, quando falamos de sociedade internacional, todos estão ali, são passíveis então de sofrerem danos em razão de ofensas aí, né, ao meio ambiente, né, de prejuízos causados ao meio ambiente, tá? Então, diante dessa constatação, dessa grande influência que o meio ambiente exerce sobre todos os seres humanos, junto a todos os estados, todas as coletividades, é que fez surgir a noção de que se precisava tutelar, né, a noção então da necessidade de uma tutela internacional própria para proteção, para tratar das questões de meio ambiente, tá? Então surge aí, né, o que muitos autores defendem, um ramo autônomo do direito internacional, que seria aí o direito internacional ambiental, tá? Então, independentemente de ser um ramo autônomo ou não, o que a gente sabe é que surgiram vários tratados internacionais diante dessa noção de que o meio ambiente era um bem de todos, né? Era um bem de toda a humanidade, então é necessário de proteção por parte dos estados, né? E que surgem, então, vários tratados internacionais para a proteção do meio ambiente internacional. E o primeiro instrumento que marca aí, de maneira definitiva, essa preocupação, né, internacional com o meio ambiente,
é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que ocorreu na Suécia, que ocorreu em Estocolmo em 1972, tá? A gente traz um recorte de um livro sobre responsabilidade internacional dos estados por dano ambiental. É um livro da Alessandra de Medeiros Nogueira Reis, e ela cita o seguinte com relação a essa responsabilidade internacional ambiental. Diz a autora que a Declaração de Estocolmo de 72 foi responsável por tornar o meio ambiente uma questão global, né? A declaração foi ainda um ponto de partida para o desenvolvimento de um direito internacional do meio ambiente como um campo autônomo dentro do direito internacional. E essa declaração de Estocolmo, né, abriu as portas para o surgimento de diversos outros tratados versando sobre matéria ambiental, além das declarações universais, como a própria Carta da Natureza, que foi adotada em 1982 pela Assembleia da ONU. Tá? Então, além de declarações universais, vários outros instrumentos, vários outros tratados versando sobre matéria ambiental, ou seja, sobre direito ambiental internacional, foram ali criados, foram ali previstos, né? Estabelecidos entre os estados, especialmente a partir de 1972, tá? Então, esse é considerado o grande marco. A Declaração de Estocolmo para o Meio Ambiente Humano é considerado o grande marco, o primeiro instrumento que vem marcar de maneira definitiva, né? Embora inicialmente existiam aí vários projetos, várias discussões a respeito da necessidade de proteção ao meio ambiente. Esse instrumento, que foi criado em 1972, é que marca, em definitivo, essa preocupação por parte dos estados quanto à proteção do direito internacional, ok? Então a gente faz aqui mais uma pausa e voltamos para finalizar no próximo vídeo.